Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe. Você pra mim é o melhor exemplo de quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe. Você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar início à nossa escola dominical. Você também que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, tenha um bom dia. Pegue sua Bíblia aí na sua casa e abramos juntos em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos iniciar lendo do verso 3 ao verso 5. E depois leremos também na sequência o capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 17. Então, primeiramente, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 5. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem comigo. Assim diz a palavra do nosso Deus em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vamos orar, meus irmãos?
Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que fala aos nossos corações através das tuas escrituras, ó Pai. Senhor, muito obrigada porque nós podemos ter acesso, ó Deus, à Bíblia nessa manhã e porque podemos participar, ó Deus, de uma escola bíblica dominical. Muito obrigada, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Que o Senhor possa falar, ó Deus, tremendamente aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia especial, não é mesmo? Hoje é o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. E para essa data especial, eu separei então essa leitura de 2 Timóteo, porque eu gostaria de destacar a respeito da vida de duas mães que são relatadas aqui nestes versículos, que é a avó do Timóteo, a dona Lloyd, e a sua mãe, a Eunice. Eu gostaria de destacar a respeito dessas duas personagens, que a Bíblia, na verdade, não traz muitas informações a respeito delas, mas a principal informação que a Bíblia nos traz, nos faz pensar que estas mulheres foram mulheres do quê? Mulheres de fé. Quando Paulo diz a Timóteo, que tem a recordação, da sua fé sem fingimento. A fé de Timóteo era uma fé o quê? Genuína, era uma fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e depois em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. É muito bom nós olharmos para a palavra de Deus e vermos personagens como essas mães, como a mãe de Timóteo. Uma mãe que foi responsável por ensinar o caminho da fé a seu filho. O texto fala que Paulo estava ali dando graças por essa fé. Uma fé genuína, uma fé sem fingimento, que primeiramente habitou em sua avó Lloyd, depois foi passada para sua mãe e posteriormente também passada para quem? Para o jovem Timóteo. E o apóstolo encerra esse verso dizendo que está certo de que a mesma fé que habitava nessas duas também habita em Timóteo. Seguramente nós podemos afirmar que Lloyd e Eunice foram mães admiráveis, mães exemplares, pois deixaram para Timóteo a maior herança que essas poderiam deixar. Eunice ensina a seu filho o caminho da fé, caminho que ela também já havia aprendido. Então nós vemos aqui um ensinamento que passa de pai para filho, no caso aqui de mãe para filho. Se nós olharmos para o texto lá de Deuteronômio, ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver que o ensino da educação cristã, da lei judaica, ela falava a respeito de que nós deveríamos inculcar nas crianças os ensinamentos de Deus. E esse inculcar era falando para elas a respeito da fé no caminho, e ao deitar e ao levantar. Então esse inculcar não é algo que eu faço apenas um dia, é todos os dias. E assim é a tarefa da mãe na vida do seu filho. Às vezes a mãe pode estar cansada, puxa vida, mas eu falo para esse meu filho, eu falo para esse menino não fazer isso, e ele continua fazendo. Por quê? Porque a educação, ela tem esse cerne da repetição, desse inculcar, de sempre ter que falar, de sempre ter que reafirmar. É assim que acontece a educação. E algo que nós podemos afirmar seguramente, que na nossa sociedade, algo que pode trazer transformação para a vida das famílias, é o retorno à educação cristã clássica. Essa educação que falava a respeito de inculcar aos teus filhos a fé em Cristo Jesus. Inculcar aos teus filhos de que eles devem amar a Deus de toda a força, com todo o seu entendimento, Então nós precisamos retornar essa educação clássica para os nossos lares. E Eunice se dedicou a essa educação cristã em seu lar, ensinando o caminho do Senhor ao seu filho, o jovem Timóteo, aquele que seria o sucessor do grande apóstolo Paulo. Então olha só a missão que essa mulher teve.
né, de educar um homem que seria o sucessor do apóstolo Paulo. E o próprio Paulo reconhece naquele jovem, no jovem Timóteo, de que ele era um jovem de fé. Por conta do quê? Dos ensinamentos da sua avó e dos ensinamentos da sua mãe. Agora vamos ler, ainda 2 Timóteo, vira aí a página para o capítulo 3, do verso 14 ao 16, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Paulo orienta Timóteo a permanecer na fé de que foi inteirado, ou seja, daquela fé que ele aprendeu, ressaltando que este aprendeu a respeito dessa fé desde quando? Desde sua infância. Como é importante, meus irmãos, nós nos dedicarmos a ensinar os nossos filhos a respeito de Deus desde a infância. E essa educação cristã, ela não é apenas uma responsabilidade da igreja para com os filhos das ovelhas, mas é primeiramente uma responsabilidade dos pais para com os seus filhos. Muitas vezes nós terceirizamos essa educação cristã à igreja, achando que são as professoras de escola dominical, que são as dirigentes de culto infantil, que têm a responsabilidade de educar os nossos filhos no cristianismo. Mas na verdade não, são as mães, são os pais no interior dos lares que têm a responsabilidade de orar todos os dias com seus filhos, de ler a Bíblia todos os dias com seus filhos, de lhe contar histórias bíblicas. Por quê? Porque essa responsabilidade, né, de ensinar os passos da fé, é um tempo precioso que você, mãe, pode investir em seus filhos. Assim como Eunice certamente doou parte do seu tempo a ensinar, a instruir o seu filho Timóteo, você, mãe, também tem essa responsabilidade. E eu garanto que no futuro você não vai se arrepender de ter feito isso, né? Pois Deus, ele nos orienta em sua palavra que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E quando eles forem grandes, eles não se desviarão dele. Você tem se dedicado a ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos? Se você não tem tido essa responsabilidade, hoje comece a assumir, pois no futuro não vai adiantar você se queixar de que seu filho se desviou do caminho, se você não tem uma responsabilidade de educação cristã para com o seu filho. Não adianta eu reclamar, meu filho se desviou. É claro que existem mães que são dedicadas e mesmo assim os filhos se desviam. Mas se você não tem se dedicado, você precisa começar a se dedicar, né? Por quê? Porque se você não tem se dedicado a essa educação cristã dentro do seu lar, você precisa começar a se atentar para ela. Porque lá no futuro, quando o seu filho se desviar, você não vai adiantar chorar. Por quê? Porque você não leu a Bíblia com o seu filho. Você não orou todos os dias com o seu filho. É claro que acontecem exceções de pessoas, né, que são criadas na igreja, pessoas que são criadas, filhos de pais crentes, genuínos, que investem a vida, né, na educação cristã dos seus filhos, mas mesmo assim, quando eles se tornam grandes, se desviam, mas são exceções, né? Exceções. Mas que nesse dia das mães, você se sinta tocada a se parecer com Eunice, essa mãe da Bíblia, que jamais deixou de ensinar a seu filho aquilo que ele mais necessitava, que era o caminho da fé. Agora, a superintendência gostaria de homenagear as mães com uma singela lembrança.
Eu peço às mães que fiquem de pé. Nós vamos orar com o diácono Renato. Então você, mãe, pode ficar em pé. E depois o Renato vai estar entregando a nossa lembrança da superintendência para as mães. Pode vir aqui à frente, Renato. Acho que é melhor, que a cesta já está aqui. Aí você já pega ali. Então vamos orar pelas mães com o diácono Renato. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede estarmos na casa do Senhor e participarmos dessa porção maravilhosa da Tua Palavra. Palavra essa dirigida a todas as mães, mães da nossa igreja, mães da nossa cidade e todas as mães que estão nos acompanhando, meu Deus, pelas redes sociais, enfim, todas as mães existentes neste mundo. Ó Deus grande, Deus temível, Deus amado, Deus poderoso, majestoso, nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, estas mães, para que o Senhor, usando da Tua graça e misericórdia, possa acompanhá-las, meu Deus, nas suas duras tarefas, tarefas de ser esposa, tarefas de ser mãe, tarefas de ser profissional, tarefa de ser serva do Senhor. Ó Deus querido e amado, te louvamos pela vida de cada mãe neste dia. Sabemos que os dias não são fáceis. Muitas mães não há o que se comemorar neste dia, meu Deus. Muitas famílias têm sido pegas de surpresa, ó Pai, pela Covid. Muitas famílias têm sido pegas pela surpresa, meu Deus, pelas drogas, pela prostituição, pelos crimes, pela corrupção. Ó Deus querido e amado, visita cada lar que se encontra nesta situação. E aqueles, meu Deus, que porventura não estão, o Senhor conserve. Ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos ao Senhor pelas mães para que o Senhor venha fortalecê-las, dando a elas a cada dia o ânimo, meu Deus, de seguir o Teu caminho. O caminho que ela abraçou de ser mãe, ser dona de um lar, ser esposa. Ó Deus querido, venha fortalecê-las, meu Deus, usando da Tua misericórdia, mostrando a elas, meu Deus, abrindo a sua mente, o seu coração, que não há nela força nenhuma, mas a força dela vem do Senhor. É o Senhor quem a supre, é o Senhor quem a sustenta, é o Senhor quem fortalece as suas mãos, os seus braços. Ó Deus querido e amado, Tu sabes a aflição de cada mãe. Ora por dentro do seu lar, ora por aquelas que ainda têm compaixão de olhar para o lar do vizinho, onde estão desajustados. Santo Deus, visita, Senhor, cada lar neste momento. Venha de encontro ao coração de cada mãe, Senhor, abençoando-a, fortalecendo-a, dando-lhe sabedoria na condução do seu lar, no exercício profissional e, acima de tudo, na busca do Senhor, no temor ao Senhor, que ela sempre tem em mente, meu Deus, de que a sua família, tudo que ela fizer, tem que estar aos pés do Senhor. Pegando o exemplo de Maria, que enquanto Marta se agitava, ela simplesmente sentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Que assim seja cada mãe. Não se deixe levar, meu Deus, pela agitação do mundo, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas mazelas desta vida, mas que ela olha, que o olhar dela esteja fito no Senhor Jesus, hoje, enquanto Deus a conservar com vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço a cada vida de cada mãe. Amém. Então o Renato vai estar entregando aí a lembrancinha para as mães. Permaneçam em pé para ele poder encontrar vocês com mais facilidade. Enquanto o Renato está entregando as flores,
ou o grupo de louvor pode ir se posicionando à frente. Eu peço que os irmãos coloquem de pé. Agora a gente vai estar cantando a música Família. Peço, pastor, que seja fazendo uma oração. Neste momento, nós aqui nos encontramos com o nosso coração grato a Ti, porque o Senhor tem nos dado um lar, e o Senhor tem nos concedido esta dádiva, de podermos, ó Pai, viver em família.
o Senhor instrumentalizou e tem instrumentalizado os nossos pais para que assim possamos vir à existência e sermos conduzidos e educados, cuidados. Nós te louvamos por isso. Quero te agradecer nesta oportunidade pela mãe que o Senhor me deu, porque através dela, da sua fé e da fé do meu pai, eu pude também, ó Pai, receber do Senhor esta fé. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, nesse tempo, pensarmos sobre a importância da família e os cuidados que devemos ter para que as nossas famílias, elas não estejam sendo conduzidas a estarem vivendo fora do centro da Tua vontade. Ó Deus, fale conosco nesta manhã mais uma vez, pois carecemos de sermos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Oi, esse aqui é aquele que demora um pouquinho, eu sempre esqueço que ele demora para ligar. Agora nós vamos passar para a divisão das nossas classes, né? Então as crianças podem ir até o salão, até o pátio, né? Com a Adriele e comigo, e os demais que permanecerão aqui vão ter a sua aula com o missionário Mateus. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Hoje nós daremos continuidade à nossa série de ensinos dominicais que começou na semana passada, que contém um tema, combatendo os inimigos da família. Na aula passada aprendemos a como combater o inimigo do mau uso das tecnologias, e hoje nós iremos, à luz da palavra de Deus, combater o inimigo da inversão de papéis no contexto familiar. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5. Carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, capítulo 5. O texto do nosso estudo se encontra do versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Efésios, capítulo 5. Do versículo de número 22 até o capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler e os irmãos, por favor, me acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao capítulo 6, versículo 4. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa,
como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã para estudarmos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa me usar, convém que eu diminua, que o Senhor cresça, que Cristo seja honrado e exaltado e que nós possamos ter o discernimento de como podemos combater a inversão de papéis que muitas vezes se manifesta em nossos lares. Nos capacite, ó Pai, à luz da Tua Palavra, para combatermos esse inimigo e prevalecermos diante dele. Que nós sejamos abençoados nesta manhã, como já temos sido, através, ó Deus, da superintendência, através do louvor que nós cantamos, que realmente o Senhor nos ajude a tratar a nossa família com amor e que em nossa família haja integrantes que sejam cheios do Espírito Santo para a Tua honra e a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com certeza, talvez, você conhece esse desenho animado que a Ana Júlia vai mostrar para nós aqui no slide. Muitos já devem ter assistido algum episódio desse desenho. É uma série norte-americana muito famosa, de maior duração na história. São 30 anos de exibição, 32 temporadas e mais de 700 episódios. É a família Simpson, Os Simpsons, uma sitcom que é muito conhecida aqui no Brasil. E é interessante essa série, porque nós podemos encontrar nela muitos fatores que acontecem com essa família, que se assemelham com a nossa família, no dia a dia. E é muito engraçado, é muito cômica cada uma das situações. Os Simpsons se trata de uma família da classe trabalhadora, que mora numa cidade desajustada chamada Springfield, e por ser uma família norte-americana, tradicionalmente os norte-americanos, a maioria deles tem o costume de ir à igreja. Os Simpsons frequentam uma igreja. Nós temos aí a informação na imagem, olha só a placa da igreja. Primeira igreja de Springfield. E embaixo nós temos aí a informação, Wi-Fi grátis durante o sermão. Que beleza, hein? Uma orientação aí para o conselho da igreja, quem sabe chamar a atenção do pessoal da cidade. Wi-Fi grátis durante o culto. Vai lotar a igreja para todo mundo estar acompanhando aí os sermões e as aulas de escola bíblica dominical. Mas é uma família que frequenta essa igreja. Nós temos aí a imagem, a próxima imagem, do pastor, que é o reverendo Timothy Lovejoy, e a imagem dos Simpsons frequentando aí a igreja um dia de domingo, junto com toda a sua família. Porém, apesar dos Simpsons frequentarem a igreja, quando nós acompanhamos cada episódio desse desenho, nós podemos nos deparar com situações nas quais essa família não vive de acordo com as Escrituras Sagradas. Na rotina da família dos Simpsons, não encontramos aspectos no marido, nem na esposa, e muito menos nos filhos, que se assemelham aos ensinos daquilo que é o papel do homem, da mulher e também dos pais, como dos filhos. Vamos começar pelo primeiro integrante da família, Homer Simpson. Esse é o líder, entre aspas, da sua casa. Ele acha que comanda a casa dele, mas na verdade ele é comandado. Ele trabalha numa usina em Springfield como inspetor de segurança e, infelizmente, muitas vezes a gente se depara com situações do Homer Simpson sendo muito imaturo, muito inconsequente, colocando várias vezes a sua família em risco, sendo ausente na vida dos seus filhos, como também este homem, ele não vai cumprir bem o seu papel com o marido dentro do lar, porque é muito omisso e muito passivo. E aí a sua esposa, Marge Simpson, ela acaba tendo que assumir a liderança da sua casa. Ela acumula responsabilidades. Ela tenta manter a paz no seu lar, mas pelo fato do seu marido não cumprir a responsabilidade de ser o líder do lar, ela tem que chefiar a casa. Mais à frente nós temos as imagens dos filhos, Bart Simpson, Lisa e Meg. Bart é aquele menino terrível, o mais velho, não respeita os pais, acaba confrontando muitas vezes a autoridade da mãe e do pai, é encrenqueiro, é aquele tipo de menino que a gente chama de arteiro, é o Bart Simpson. E nós temos a Lisa, que é o contraste do Bart. A Lisa é a filha do meio, que contém uma certa inteligência, talento musical e até um pouco de sensatez, mais do que o próprio pai dela.
E por fim, nós temos a Meg, que é a bebê, a caçula. Infelizmente, essa bebezinha, ela cresce num lar muito caótico, porque a família dos Simpsons, apesar de nós acharmos engraçados, o contexto familiar deles é caótico. Não obstante que George Bush, quando ele foi eleito em 1992, em seu discurso ele faz o seguinte comentário: vamos continuar trabalhando para fortalecer a família americana, para fazer as famílias americanas serem mais parecidas com a dos Waltons e menos como a dos Simpsons. Independente do que foi George Bush na história da presidência ali norte-americana, a preocupação de Bush é legítima, porque os Simpsons não são uma família exemplar. Querendo ou não, nós temos que concordar com essa preocupação de Bush e temos que nos atentar para a realidade de que essa família, ela reflete praticamente a realidade de muitas famílias nos dias de hoje. Talvez você pode se lembrar de alguma casa, algum lar que você foi, ou do seu próprio lar, que seja igual ao lar dos Simpsons, ou até pior. Porque as inversões de papéis que existe dentro da casa dos Simpsons, muitas vezes também se faz presente dentro do nosso lar. E estamos vendo essa inversão a cada dia mais ganhando força, se intensificando. O homem cada vez mais submisso, a mulher tendo que assumir a liderança da sua casa, os filhos questionando e até confrontando a autoridade dos seus pais, e o mais terrível de tudo são os pais se rendendo aos caprichos dos seus filhos, tratando eles como se fossem reizinhos e rainhas. E tem aquela frase totalmente errônea que muitos dizem: eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E acaba exagerando e acaba concedendo aos filhos o satisfazer das suas vontades, dos seus desejos. Os filhos acabam olhando para os pais como se os pais fossem meros serviçais que estivessem à mercê de estarem satisfazendo os seus desejos e satisfazendo as suas vontades. Essa inversão de papéis dentro da família, meus irmãos, tem causado sérios problemas. Por quê? Ela tem sido motivo de conflitos, ela tem sido motivo das crises, ela tem sido motivo até mesmo dos divórcios. De um tempo para cá, os anos aí que você for fazer uma pesquisa do índice de divórcio que nós tivemos em nossa sociedade, esse índice tem aumentado a cada dia mais. O divórcio tem sido algo que é até visto como normal. As pessoas até falam: eu vou casar, se não der certo eu separo. É assim que as pessoas falam por aí, porque a sociedade tem sido dominada por um conceito hedonista. O que é o hedonismo? É aquilo que te dá prazer. E o amor não consiste apenas em sentimento. O amor, ele consiste em ações, em escolhas. E o amor é algo que você aprende, nós iremos falar mais à frente dessa questão. Existem fatores externos e internos que estão colaborando para que essa inversão de papéis venha se intensificar cada vez mais. Os fatores externos: a sociedade que nós estamos inseridos vive uma cultura pós-moderna, onde a verdade vem sendo cada vez mais relativizada. Ou seja, não existe mais verdade absoluta. Ideologias terríveis que estão confrontando valores cristãos estão surgindo a cada vez mais, se impregnando na cultura, e querendo ou não, eu e você muitas vezes pensamos e até nos posicionamos de acordo com essas ideologias. Dos anos 60 para cá, essa inversão de papéis vem aumentando de forma drástica dentro dos lares. Por quê? A década de 60 é uma década onde Jacques Derrida vai criar o que é chamado de desconstrucionismo. Esse desconstrucionismo vem para deformar a verdade. E também é nessa mesma década que vai acontecer o que é chamado de revolução sexual, aonde a libertinagem sexual vai estar ganhando um certo protagonismo. Tem aquele slogan da década de 60, não faça guerra, mas faça amor. O movimento hippie vai estar dominando essa libertinagem sexual, apoiando a relação entre dois homens e duas mulheres, e apoiando também o sexo sem compromisso algum. E muitos que são frutos dessa geração, dos anos 60, nasceram em lares que os pais não tiveram presentes. Por quê? Porque tiveram, fazendo a prática do sexo sem nenhum compromisso, engravidaram mulheres e não quiseram assumir os seus filhos e fugiram dessa responsabilidade. Então, de lá para cá, essa inversão,
ela tem se intensificado. E nós temos fatores internos, nos quais a igreja é responsável. Por quê? Quando a igreja ela se acomoda culturalmente, ela não confronta as ideologias que estão presentes na cultura na qual ela está inserida, a igreja para de salgar e iluminar. E a igreja, então, coloca os seus membros à mercê de estarem tendo os seus pensamentos, suas escolhas e os seus sentimentos moldados por essas ideologias. E o outro fator interno é que nós estamos carecendo de famílias e cristãos que sejam cheios do Espírito Santo. A falta de crentes que vivem na plenitude do Espírito Santo tem ocasionado a oportunidade para que estes venham deixar as Escrituras de lado e venham pensar conforme a sociedade. E até mesmo venham pegar essas posições e venham tentar justificar de acordo com a palavra de Deus. E nisso, o homem e a mulher não estão sabendo mais qual o papel que eles têm dentro do lar. E assim os filhos estão sendo aguçados a confrontar a autoridade de seus pais. E os pais estão cada vez mais ausentes e se sentem obrigados a satisfazer a vontade de seus filhos. Então, é algo terrível, meus irmãos, deve ser combatido, e à luz das Escrituras Sagradas, nesta manhã, nós iremos resgatar biblicamente o papel de cada integrante da família, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos e o papel dos pais. Desde já eu quero adiantar que eu não vou focar muito no que concerne o papel dos pais e dos filhos, porque nós teremos praticamente 3 aulas para falar a respeito de criação de filhos. Falaremos domingo que vem sobre pais ausentes, depois no outro domingo sobre filhos sem limites e por fim iremos falar sobre favoritismo familiar. Então eu estarei focando mais no papel do homem e da mulher e vou dar uma pequena pincelada a respeito do papel dos filhos, como também no papel dos pais. O texto de Efésios capítulo 5 que nós lemos nessa manhã, versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4, é o texto que nós iremos utilizar para estarmos combatendo essa inversão de papéis que existe no contexto familiar. Vejamos em primeiro lugar o papel da mulher / esposa. Efésios 5, do versículo 22 até o versículo 24, o apóstolo Paulo vai estar falando do papel da mulher. Agora tem um termo aí que ele causa um certo desconforto em nós. Que termo é esse? Está no versículo 22. As mulheres sejam submissas. Esse termo tem ganhado uma conotação em nossos dias, na qual parece que é algo agressivo e injusto. Isso por quê? Porque o movimento feminista, ele tem se organizado ideologicamente, e as suas falácias estão impregnando na cultura, e essas correntes filosóficas acabam tomando a mente das pessoas. E quando nós nos deparamos com essa passagem, e fala, mulheres sejam submissas, logo nós não nos sentimos bem diante desse texto. Só que nós temos que analisar o contexto em que essa passagem se encontra, para que a gente possa resolver esse problema de conotação que tem sido dado a esse termo. E o contexto dessa passagem aqui, de Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante, está no versículo 18 até o versículo 21. Se atente aí a esses versos, verso 18 ao verso 21. Nós vemos muitos homens e muitas mulheres achando, segundo a concepção feminista, de que é injusto essa fala do apóstolo Paulo, em mandar as mulheres se submeterem aos seus maridos. Parece que é só as mulheres que devem ser submissas, e não é isso que o texto está ensinando, de acordo com o seu contexto. Eu peço que a Amanda leia para a gente, do verso 18 ao verso 21. E não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça, contudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitavos uns aos outros no teu amor de Cristo. Então vemos aí, Paulo falando do versículo 18 ao versículo 21, sobre o que é o enchimento do Espírito Santo. Aí vem a Sociedade Bíblica do Brasil, coloca aqui o subtítulo, lá cristão, marido e mulher. Paulo não colocou esse subtítulo, foi a Sociedade Bíblica que colocou. E aí, o que acontece? Quando vemos essa divisão aqui do versículo 21 e 22,
nós achamos que Paulo está mudando de assunto, não é mesmo? Olha aí o texto. Parece que Paulo aqui no versículo 22 está tratando de outro assunto, mas na verdade não. Inclusive até o termo submissas, no texto grego, não tem ele. Porque esse termo está arraigado ao termo sujeitando-vos uns aos outros. No texto grego está assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a mulher aos seus maridos. O termo submissa foi pego pelo tradutor para ele poder explicar a continuação do ensino de Paulo, na qual desde o versículo 18 ele está falando da plenitude do Espírito Santo, é uma ordenança, enchei-vos do Espírito Santo. Aí no verso 19, 20 e 21 ele está explicando como que nós podemos nos encher do Espírito Santo. Olha para o texto. Como que podemos encher do Espírito Santo? Primeiro, falando, louvando e entoando salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, como que podemos encher do Espírito Santo em nossas vidas? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, como que podemos nos encher do Espírito Santo? Sujeitando-vos uns aos outros. O que significa sujeitar-se uns aos outros? É reconhecer o outro, é ter a humildade de honrar o seu próximo. Então é nesse contexto que Paulo vai estar dando continuidade ao seu ensino, que vai até Efésios 6, versículo 9. Ele não está mudando de assunto, ele está explicando como que a mulher se submete, como que o homem também se submete. É uma sujeição mútua, recíproca. A mulher se submete ao homem como? Reconhecendo a sua liderança. O homem se submete à mulher como? Amando-a como Cristo amou a igreja. E assim vai. Os filhos se submetem aos pais, obedecendo e honrando eles. E os pais também se submetem aos filhos. Como? Não provocando eles a ira, mas os criando na disciplina e na admoestação do Senhor. E Paulo vai aplicar também no contexto das relações de trabalho. Os servos se submetem aos seus senhores, como se estivesse servindo ao Senhor. E os senhores se submetem também aos servos, sabendo que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, a submissão não é só da parte da mulher. A submissão é de todos os integrantes da família. É uma relação de reciprocidade, de sujeição mútua. É isso que Paulo vai continuar explicando aqui no texto do versículo 22 em diante. E por mais que o termo submissão, que a palavra submissas vem do termo submissão, ele tem um conceito de estar abaixo daquele que tem uma certa hierarquia. Nesse contexto de sujeição mútua, o conceito bíblico é diferente. Porque esse texto ele não pode ser interpretado de forma isolada. E não é também um mandamento totalitário. É sujeição mútua. Então, existe um relacionamento de reciprocidade. Não há como o homem governar bem a casa se a mulher não for submissa. E não há como a mulher ser submissa se o homem não estiver desempenhando bem o seu papel de liderança. Agora vamos entender o que é essa submissão segundo as Escrituras Sagradas. Primeiro, é importante termos o discernimento do que não é submissão. E depois vamos partir para o que é submissão. Submissão não é opressão. Eu acho interessante que dois opostos, machismo e feminismo, têm a mesma interpretação desse texto. Quando eles se deparam com esse termo aqui, sejam submissas, a palavra submissão, na mente do machista e da feminista aparece opressão. Só que, claro, o machista vai aplicar uma perspectiva diferente e a feminista para outra perspectiva. O machista vai ver essa passagem e vai dizer, olha, eu tenho o direito de oprimir. E a feminista vai dizer, olha, está dando direito ao homem de que eu venha a ser oprimida. Mas a submissão não é opressão, de forma alguma. Por quê? Paulo está dizendo que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E quem ama, não oprime. Submissão não é opressão. Submissão também não é omissão. Tem muitas mulheres que infelizmente acham que submissão é ver o marido tomando as decisões, e muitas vezes decisões inconsequentes, erradas, e ficar calada. Não estou cumprindo meu papel de mulher dentro do lar. Não é isso. Submissão não é omissão. Isso é falta de sabedoria. Submissão também não é obediência absoluta. Acima do marido existe Cristo. Se o marido manda você fazer algo que contraria as Escrituras, você não é obrigado a obedecer. Porque acima
do seu marido existe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, a obediência tem limites, mas é só aquilo que contraria as Escrituras e que é pecado. Submissão não é obediência absoluta. Submissão não significa inferioridade. Qual é o contexto que a gente está falando aqui? Sujeição mútua. Então o homem também vai submeter. Como? Amando a sua esposa, como Cristo ama a igreja. E outra coisa, Deus criou homem e mulher iguais, mas com papéis diferentes. O homem, ele foi criado para ser o líder, e a mulher, ela foi criada para ser a auxiliadora idônea, que vai complementar o marido. É um relacionamento que se complementa, conforme já falamos a respeito da sujeição mútua. Outra coisa, submissão não é consequência do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 16, eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor nesse texto, e nós iremos ler. Gênesis 3, versículo 16. Gênesis capítulo 3, verso 16. Vamos ler aí essa passagem. Pode ler, Amanda. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio às dores dará à luz filhos. O teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. Quando se pega esse versículo isolado, que é no contexto depois da queda, pega ele isolado, existe um ramo dentro da igreja chamado igualitarismo, quer dizer que o homem e a mulher são iguais, vão dizer que, olha, a submissão é algo terrível, porque a submissão é uma consequência do pecado. Olha aí, Gênesis 3,16. Mas se esquece de Gênesis 1 e 2, onde nós vemos que o homem foi criado primeiro e exerceu o papel de liderança no jardim, e a mulher foi criada depois. Então, antes da queda, já existia o quê? Papéis distintos, aonde o homem lidera e a mulher é a sua auxiliadora idônea. Mas isso não significa superioridade e inferioridade. Aí volta aquela ilustração clássica, quando Deus cria a Eva, não tira a Eva de cima da cabeça de Adão, para que ela não seja superior a Adão, como também não tira a Eva debaixo dos pés de Adão, para que Adão não seja superior a ela. Mas quando Deus cria a Eva, tira a Eva onde? Da costela de Adão, para que ela possa caminhar ao lado dele. E haja o complemento entre marido e mulher, cada um cumprindo a sua função. Agora é interessante que lá em Gênesis 1, 26 e 27, eu peço que a Amanda leia essa passagem também, nós temos o mandato cultural para o homem e para a mulher. Leia para nós, Amanda, versículo 26 e 27 de Gênesis 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui nós temos o quê? O mandamento cultural, onde o homem vai exercer domínio sobre a criação. Aqui está incluso o trabalho. Então, não tem nenhum problema a mulher trabalhar e ter a sua renda para ajudar o lar. Daqui a pouco nós devemos voltar para esse quesito, como fomos falar a respeito do papel do marido. O que nós devemos saber e ter o discernimento é que submissão não é opressão, submissão não é omissão, submissão não é obediência absoluta, submissão não é inferioridade, submissão não é consequência do pecado. Agora, pressupostos para que a mulher seja submissa. 2 pressupostos. O primeiro, tem que ser cristã. Paulo está usando o que aí em Efésios 5? Analogia. A mulher deve se submeter ao seu marido, como a igreja submete a quem? A Cristo. Jovem e adolescente, você que está pensando em namorar, ou está namorando com uma menina que não é cristã. Primeiro, você quer namorar com uma menina que não é cristã, desiste dessa ideia o mais rápido possível. Você que está namorando com uma moça que não é cristã, você tem 2 opções. A primeira, termina esse namoro, porque senão você vai ter um problema se ela não for transformada pelo Senhor quando você se casar com ela. A segunda é, meu irmão, comece um jejum hoje, ora, para que Deus transforme a vida dela. Porque se ela casar com você e não for uma cristã, ela não vai se submeter a você, porque ela não se submete a Cristo.
O outro pressuposto para que uma mulher seja submissa: tem que ser cheia do Espírito Santo. Aí o pastor Augusto Nicodemos fala o seguinte, que ele não se impressiona com mulheres que vêm aqui à frente, que pregam, que ensinam as crianças, que cantam no louvor, que as pessoas até falam, essa tem a unção do Espírito Santo, mas em casa trata o marido como se fosse um carrasco. Não é cheia do Espírito Santo. O indicador de uma mulher que é cheia do Espírito Santo e caminha na plenitude do Espírito Santo é uma mulher que se submete ao seu marido. E o que é submissão então? Submissão, em primeiro lugar, é obedecer o mandamento da sujeição mútua. Voltamos lá para o texto de Efésios 5. Novamente vamos recorrer ao contexto, onde Paulo está falando da plenitude do Espírito Santo, da sujeição mútua. Submissão é obedecer este mandamento de encher do Espírito Santo e de estar se sujeitando ao seu marido, cumprindo com o seu papel dentro da sua casa. Outro aspecto, submissão consiste em ato de amor. É você aprender a amar o marido. O que eu falei no começo a respeito do amor? O amor, muitas pessoas confundem com sentimento, mas o amor é mais ação do que sentimento. E o amor, você aprende a amar a pessoa. Aprende a amar biblicamente. Olha a orientação que Paulo fala para Tito, dizer para Asaf, da igreja dele, está orientando as jovens. Tito 2, versículo 3 e 4. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele tem que mandar, né? Pode ler para a gente, Amanda. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de que instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos. Então, qual que é o papel da SAF aí? É instruir as jovens recém-casadas a amar e a aprender a amar os seus maridos e os seus filhos. Aí tem uma situação que eu quero contar para os irmãos de um pastor, que ele recebeu uma senhora na igreja dele. 30 anos de casado. Casada com um homem. E ela chegou e falou para o pastor: pastor, eu não suporto mais o meu marido. Eu não aguento nem ouvir o rastar da chinela havaiana dele na casa. Não suporto mais ele. O pastor falou assim para ela: olha, chegou o momento de você aprender a amar seu marido biblicamente. E amar biblicamente é amar apesar dos erros e dos pecados. Esse é o amor de Deus para conosco, apesar dos nossos erros e dos nossos pecados. Então, submissão consiste nisso, aprender a amar. Submissão também é o auxílio idôneo ao marido, complementando, como nós já falamos. Em último lugar, a submissão nada mais é do que reconhecer o papel de liderança do marido. E isso implica, minha irmã, em você deixar ele ser o líder da casa. Porque não adianta nós colocarmos o sol à frente da peneira. O homem só manda em casa se a mulher deixar. Não é verdade? O homem só manda em casa se a esposa deixar. É isso. Infelizmente, nós estamos numa época de homens passivos e omissos. E eu falo isso a começar de mim. E muitas vezes minha esposa tem que puxar minha orelha para poder me incentivar a estar à frente, liderando. Esse é o papel de sabedoria da mulher. Incentivar o homem e deixar ele liderar. Agora, se você continuar tomando a frente, tomando partido, deixando ele ser omisso, submisso também às suas ordens, ele nunca vai tomar a frente, ele vai ficar acomodado. E aí, tem uma história muito interessante do pastor Martin Lloyd Jones. Ele foi um pastor lá no país de Gales. Ele foi na casa de um jovem casal, recém-casado. E ele chegou lá, e a mulher inteligente, ativa, e o homem paradão, quietão, passivo. Enfim, a mulher dava de 10-0 no marido. Mas tudo que ela falava, a última palavra era do homem. Ela falava uma coisa: não é, meu amor? Ele: sim, meu amor, isso mesmo, você tem razão. Vamos fazer assim, a última palavra era dele. O pastor Martin Lloyd Jones ficou intrigado com aquilo. E aí, na hora de ir embora, ele chamou aquela moça: minha irmã, vem aqui. Eu quero te fazer uma pergunta como seu pastor. Com todo respeito, quem manda nessa casa? E a mulher disse: ora, pastor, meu marido. Aí o pastor disse: mas quem decidiu isso? Fui eu. Não está certo? O homem só manda em casa se a mulher permitir que
Ele vem a mandar, ele vem estar exercendo o seu papel de liderança. É nisso que consiste também a submissão. Então, mulheres, para que todas cumpram o seu papel, conforme as Escrituras Sagradas, é necessário que, primeiro, vocês se lembrem que é preciso submeter a Cristo. Cultive uma vida devocional, na qual vocês sejam cheias do Espírito Santo, orando pelos vossos maridos e pedindo ao Senhor para que o Senhor lhes conceda sabedoria. Vamos agora para o papel do homem. Chegou sua vez, homem, marido. Quando Paulo fala do papel da mulher, é interessante que Paulo gasta 3 versículos, né? Agora, quando ele fala do papel do homem, Paulo vai gastar 9 versículos. Por quê? Nós estamos diante do papel mais difícil, que é o papel do homem. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Que dificuldade, que desafio enorme. E é a forma como o homem também vai estar submetendo a ela. O homem submete a sua mulher, amando-a, liderando-a. 2 pressupostos para o homem cumprir o seu papel, os mesmos da mulher. Primeiro, tem que ser um cristão. Aí eu quero me referir agora às moças. Se você pensa em namorar com um jovem que não é da igreja, que não é cristão, desista dessa ideia, é um barco furado que você vai pular. Se você já está namorando, 2 opções. Termine esse namoro para evitar problemas futuros. Ou então comece um jejum hoje, nem almoça. Comece um jejum hoje, ora, evangeliza esse cabra, para que Deus possa transformar a vida dele. Porque senão você vai casar com um homem que não conhece o amor de Cristo. Como é que ele vai te amar como Cristo amou a igreja se ele não conhece o amor de Jesus? E outra coisa, o outro pressuposto, tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Não deve chamar a nossa atenção o homem que vem aqui à frente, que prega, traz um ensino da escola bíblica dominical, toca no louvor, ou então desenvolve algum trabalho na igreja, alguma área, tem algum destaque, se na casa dele ele trata a esposa dele com amargura. Não tem o enchimento do Espírito Santo na vida dele. O homem cheio do Espírito Santo ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. E qual é o papel do homem em liderar a sua casa e amar a sua esposa como Cristo ama a igreja? Primeiro, o homem é líder. O homem é a liderança do lar. Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então nós já vimos que a mulher se submete ao homem na sujeição mútua, reconhecendo a sua liderança. E o homem submete a sua mulher liderando. Um precisa do outro. Pastor Josué Gonçalves, da Assembleia de Deus, diz que o homem não pode governar a sua casa se a mulher não edificá-la com sabedoria. Então veja o complemento. Mas essa liderança dentro do lar não significa que o homem vai exercer domínio sobre a mulher. E nem que ele é superior a ela, como nós já falamos. A liderança do marido deve ser o quê? Subordinada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, o homem de forma alguma deve exercer o seu papel contrariando as Escrituras Sagradas. O homem é responsável pela vida espiritual do lar, da sua esposa e dos seus filhos. É você, meu irmão, que deve estar tomando a frente para reunir a sua família, para fazer os cultos familiares. Você é o sacerdote do lar. E esposa submissa, lembre-se que submissão não é omissão. Chega para o seu marido e fala: meu amor, você está falhando, você está negligenciando. Está na hora de você pegar a Bíblia, reunir com a família e ter o culto. É sua responsabilidade. Você é o sacerdote no lar. Segundo aspecto, o homem é líder, o homem é o provedor da casa. A provisão é responsabilidade do homem. Note o texto aí, Efésios 5, versículo 28 e 29. Paulo está dizendo: assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, ou seja, provisão. O homem é o provedor dentro da sua casa. Por isso que ele é o trabalhador que vai estar trazendo recurso para dentro do seu lar. Mas como nós já falamos, mandato cultural é para o homem e para a mulher. Então não tem problema a mulher também trabalhar e trazer recursos para o lar. E não tem problema, digo ainda, a mulher receber mais que o homem. Não tem problema. Por quê? Os dois estão recebendo para quê? Para casa. Os dois estão jogando no mesmo time. Não deve haver soberba da parte do homem em dizer nas discussões: sou eu que sustento essa casa, eu que coloco o pão aqui em cima da mesa. Da mesma forma a mulher: sou eu que trabalho igual a condenada para poder sustentar esse lar. Não, estão no mesmo time.
É assim que o reverendo Roberto, brasileiro, nos ensinou no IBEL, em relação ao sustento do lar. O homem é o administrador. Então pega o salário da esposa e do marido, junta os dois, para poder pagar o quê? As contas da casa. E o homem vai estar fazendo o seu papel de provedor do lar. Próximo aspecto, o homem ele é um protetor. Ele tem que cuidar do bem-estar espiritual e emocional e até físico de sua esposa e dos seus filhos. Agora, olha o que Pedro fala lá na 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pode ler para nós, Amanda. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, olha só, maridos, tratai as vossas mulheres com consideração, com a parte mais frágil. Aí vem o feminismo e fala: peraí, Pedro está falando que a mulher é frágil. Não é isso. Pedro está usando apenas um comparativo. A fala dele não é direcionada à mulher, está falando com o homem, maridos. Olha o texto aí. É apenas uma forma que Pedro utilizou para chamar a atenção do homem, para como pode ser atencioso, para como pode ser carinhoso e possa tratar bem a sua esposa. Por isso que Pedro fala, tratai com a parte mais frágil, mas não significa que a mulher é frágil, de forma alguma. E nesse quesito de proteção, nós temos que tomar cuidado com o excesso da proteção. Tem a história de um pastor que ele resolveu proteger a sua esposa, no sentido de que havia uma época em que a esposa do pastor era obrigada a ser regente do coral, presidente da SAF, tinha que ser professora de crianças e participar da superintendência. Esses 4 aspectos aí definiam a esposa perfeita de pastor. O pastor falou assim: a minha esposa não vai fazer nada disso. Vou proteger ela, a cabeça dele. Aí foram trabalhar numa igreja, chegou lá, precisava de superintendência. A esposa falou: meu amor, estão precisando de superintendente. E o pastor disse: não, minha querida, você não vai fazer essa função. Meu amor, estão precisando de professoras de crianças. O marido: não, você não vai fazer essa função. Aí a mulher apelou, porque ela viu que estava tendo excesso de proteção e o marido estava impedindo ela de utilizar os dons. E ela apelou para o Senhor: querido, você está impedindo que eu venha exercer meus dons espirituais. Deus me concedeu esses dons. O pastor pensou novamente, falou: então tudo bem, minha querida, pode assumir a superintendência, pode ser professora de crianças, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então tem que ter uma certa dosagem, um certo equilíbrio na questão da proteção. No mesmo texto de 1 Pedro 3:7, estamos partindo para o final, Pedro fala de que o homem deve viver a vida comum do lar. E no que isso implica? Companheirismo. O homem tem que ser companheiro da sua esposa. Quando o homem é companheiro da sua esposa, ele está imitando Deus Emanuel. Significa o quê? Deus conosco. E ele está refletindo atributos de lealdade, atributos de fidelidade, atributos de intimidade para com a sua esposa. Agora, há 3 aspectos que afetam o companheirismo. O primeiro deles, a omissão. O segundo deles, a transferência de culpa. E o terceiro, as distrações da vida. Aí nós temos um exemplo clássico em Adão. Lá em Gênesis 1, aquele relato, Gênesis 2 na verdade, e para Gênesis 3, está ali Adão e Eva, os dois juntos, companheiros. Mas quando chega no contexto da queda, parece que Adão está vendo aquela situação ali acontecer. Ele não está muito longe, mas ele fica o quê? Calado. Ele fica omisso. Ele não é companheiro da sua esposa em confrontar ela, em dizer para ela que ela não pode cair no conto da serpente. Mas ele fica totalmente omisso. E depois, quando Deus o confronta, o que ele faz? Senhor, a esposa que tu me deste. Ou seja, ele pega a culpa que é dele e ele transfere para a esposa. Isso é falta de companheirismo. Em Provérbios 5, nós temos o homem distraído com amigos, com riquezas, o homem distraído com outras mulheres. Isso também afeta o companheirismo. Então o homem é líder, o homem é provedor, o homem é protetor, o homem é companheiro. E por fim, para finalizarmos, o homem é amoroso. Tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Isso significa o quê? Amor sacrificial,
voluntário, amor santificador, amor zeloso. E o marido deve confiar na sua esposa, como também encorajar a sua esposa. Por fim, meus irmãos, Reverendo Augusto Nicodemos faz o seguinte comentário a respeito do papel do homem e da mulher. Ele diz: é fácil se submeter a quem lhe ama, como também é fácil amar a quem se submete. Sujeição mútua consiste no amor recíproco, que não se limita apenas ao relacionamento conjugal, mas que se abrange às demais relações. E vai se fazer presente na relação de pais e filhos. Rapidamente, papel dos filhos, seguindo o mesmo contexto, o mesmo fluxo de pensamento do apóstolo Paulo. Juventude cheia do Espírito Santo, juventude que honra e respeita os seus pais. Papel dos filhos dentro do lar, obedecer aos seus pais, honrar os seus pais. Eu fico assim impressionado com muitos jovens, adolescentes, militantes de internet, que querem mudar o mundo, que são contra o machismo, que são contra diversos aspectos opressores da sociedade, querem mudar o mundo, querem serem jovens revolucionários, mas não lavam nenhum prato na casa, não sabe lavar nenhuma peça de roupa, e quer mudar o mundo. Você quer mudar o mundo, querido? Obedeça seus pais, essa é a sua função, esse é o seu papel, com devoção ao Senhor. Ah, mas o meu pai é chato, a minha mãe é chata. Cristo está te mandando obedecer eles. Obedeça a eles, não por causa deles, mas por amor a Cristo. Se você é cheio do Espírito Santo, obedeça aos seus pais. Papel dos pais, versículo de número 4, do capítulo 6. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então a sujeição mútua consiste no quê? O homem submete a sua esposa amando como Cristo amou a igreja, a esposa submete ao homem reconhecendo a sua liderança, os filhos se submetem aos seus pais, reconhecendo a sua autoridade e honrando eles, pois isso é justo no Senhor. Agora os pais se submetem também aos filhos, como? Não provocando eles a ira. No ano passado temos um estudo onde falamos a respeito do provocar os filhos a ira, e mais à frente, o tempo não permite, mas nos nossos próximos estudos, que vai ser mais sobre criação de filhos, nós iremos explicar novamente essa questão do não provocar os filhos a ira. Mas a ordem é: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora um detalhe importante. O versículo 1 do capítulo 6, olha aí, nós temos o termo pais. Esse termo aqui é para pai e mãe, no grego. Agora, no versículo 4, esse termo aqui, pais, não é para a mãe, é para a figura paterna, é para o homem. Isso aqui desconstrói aquela ideia de que o homem é o provedor, ele está cumprindo o seu papel, e a mulher que vai somente cuidar da educação dos filhos, deixa lá a mulher sozinha cuidando dos filhos. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia fala que o homem tem a sua responsabilidade primária em disciplinar e admoestar os seus filhos, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Você, homem, é responsável. O seu filho precisa da figura paterna. Para concluir, ser pai e ser mãe é ministério. Ser pai e ser mãe é uma missão. Você não deve se preocupar com o mundo que vai estar daqui a uns anos totalmente querendo destruir os valores dos seus filhos. Mas você deve se preocupar com que tipo de filhos que você vai deixar para esse mundo. Você deve preparar homens e mulheres que estejam preparados para confrontar as mentiras, as falácias da pós-modernidade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E é por isso que a família, ela deve ter o discernimento de que é preciso a plenitude do Espírito Santo para não viver as inversões de papéis como nós vimos aqui hoje, dentro do contexto da sujeição mútua. Nós iríamos ouvir uma canção. Vou deixar para a gente tocar essa canção no louvor da semana que vem. Então, meninos do conjunto, já aviso que vocês estão de folga semana que vem, porque o louvor vai ser por parte da Ana Júlia e da Andressa. Uma canção que diz: moderno à moda antiga. Eu acredito na família. Meus irmãos, que nós possamos combater o inimigo da inversão de papéis no contexto familiar. A igreja deve caminhar de acordo com a palavra e não de acordo com aquilo que a sociedade prega. Que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e que haja esse relacionamento de acordo com a palavra de Deus dentro do nosso lar. Que não sejamos como os Simpsons. Você, homem, não seja um homem Simpson. Você, mulher, cumpra o seu papel,
não acumulando responsabilidades como Marge faz. Você, filho, não seja indisciplinado como Bart Simpson, mas seja a família de Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que nós venhamos orar e encerrar a nossa aula de escola bíblica dominical. Hoje nós aprendemos a como combater a inversão de papéis no contexto familiar. Domingo que vem nós iremos aprender a como combater o inimigo dos pais ausentes. É um outro problema. Estamos enfrentando uma crise. Que crise é essa? A crise dos órfãos de pais vivos. Até parece uma contradição. Mas são filhos que estão tendo seus pais dentro de casa, mas os seus pais estão ausentes. Nós iremos falar sobre isso no domingo que vem. Hoje, o Senhor falou no nosso coração a respeito do papel que cada integrante da família deve desempenhar. E essa é uma missão para mim e para você, que já é casado, que tem a sua família. E você, jovem adolescente também, que está pensando em casar e ter uma família. Lembre-se desses ensinos e pratique esses ensinos. Porque saber isso, todo mundo sabe. Está até cansado de falar a respeito dessas questões. Mas nós temos que viver, nós temos que colocar em prática para honrarmos e glorificarmos ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor nesta manhã falou o nosso coração, nos mostrando como que o homem deve se comportar dentro da sua casa com o marido, qual é o seu papel. Nos mostrou como deve ser a mulher no seu papel. E nos mostrou rapidamente como que é os filhos e os pais dentro dos seus lares. Ó Deus, muitas famílias estão aqui presentes. Eu quero pedir ao Senhor que cada uma dessas famílias busquem a plenitude do Espírito Santo. Que cada homem e mulher busque se encher do Espírito Santo. Busque, meu Pai, louvar, cantar e falar salmos, cânticos espirituais e hinos. Busque dar graças sempre ao Senhor. Busque sujeitar-se uns aos outros no temor do Senhor. Para que as mulheres venham se submeter aos seus maridos, reconhecendo a sua liderança. E os maridos se submetam às suas esposas, amando-as como Cristo ama a igreja. Os filhos se submetam aos seus pais, honrando-os e obedecendo eles. E os pais se submetam aos seus filhos, não os provocando a ira, mas os criando na disciplina, na admoestação do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, repreenda em nosso meio as ideologias, as falácias que estão, ó Pai, em desacordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a proteger a nossa família, que é a base da nossa sociedade. Uma família cheia do Espírito Santo é uma igreja na plenitude do Espírito Santo. Faça isso em nosso meio, Senhor Deus, e nos ajude a sermos uma família que glorifica e que honra o santo nome do Senhor. Essa é a nossa oração, é o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos por esse estudo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Com isso, meus irmãos, a nossa escola bíblica dominical se encerra. Como é o segundo domingo do mês, lembre-se de trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Logo mais à noite nós teremos a transmissão do nosso culto às 18h30, que você possa nos acompanhar pela nossa transmissão ao vivo, pelo Facebook, como você tem nos acompanhado. Que Deus te abençoe e que a sua família seja uma família abençoada, cheia do Espírito Santo, que não tenha a inversão de papéis, mas que viva os papéis conforme a palavra do Senhor diz.